Olá, queridos irmãos e amigos, paz seja com todos. É uma alegria estar aqui para mais uma vez aprender um pouco mais da palavra de Deus juntamente com vocês. E antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, te agradecemos por mais desta oportunidade que o Senhor nos dá, por mais este dia de vida que o Senhor nos concede e pela oportunidade de aprendermos da tua palavra. Queremos te pedir, perdoe os nossos pecados, visita aqueles que estão enfermos, cure aqueles que estão doentes e nos ajude a fazer a tua vontade, bem como compreendê-la. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma parábola bastante curiosa que Jesus proferiu. A parábola do vinho novo. Sobre esta parábola falaremos o seguinte: veremos uma introdução, a parábola em si e seus elementos, inovações fazem parte da vida, um dos tópicos, uma aplicação e uma conclusão. Esta parábola também foi proferida logo após Jesus chamar para seu discípulo o publicano ou cobrador de impostos Levi, conhecido também como Mateus, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Jesus, em seguida, foi à casa de Levi para um banquete. Jesus foi à casa de Mateus para uma refeição. Jesus foi criticado nesta refeição por comer com pecadores e disse a célebre frase: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os doentes. Logo após Jesus fazer o chamado de Mateus, Jesus proferiu uma parábola que vimos na semana passada, a parábola do remendo de roupa nova em uma roupa velha, em uma roupa rasgada. E, emendando aquela parábola, Jesus disse mais esta daqui, que veremos a seguir, a parábola do vinho, ou do vinho novo em odres velhos, ou vinho novo em odres novos. Vamos à parábola. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, em recipientes velhos. Já veremos a definição de odres. Prosseguindo. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o novo. É isso? Não. Melhor é o velho, dizem aqueles que ainda não experimentaram o vinho novo. Lucas, capítulo 5, versículos 37 a 39. Esta curta parábola Jesus proferiu às mesmas pessoas e, como já dissemos, na sequência do ensinamento que deu. Jesus foi criticado por estar almoçando, por estar fazendo uma refeição na casa de um homem considerado pelos judeus como um pecador irremediável, para quem não tinha remédio. Jesus disse que não necessitam de médicos os sãos. Jesus estava querendo dizer ali que aqueles que acham que não precisam de algo novo em sua vida, que continuem com a sua vida velha. Problema deles. Em outras palavras, foi o que Jesus quis dizer. Não que Jesus quisesse que as pessoas continuassem na sua maneira antiga, velha, pecaminosa de viver. Não. Jesus estava falando algo para tentar chamá-los para uma outra situação. Vamos lá. Jesus disse que não se deita ou não se cose, não se costura remendo de uma roupa nova, não se estraga uma roupa nova para consertar uma roupa velha. O correto
A postura inteligente é aceitar a roupa nova. Aquelas pessoas tinham dificuldade em aceitar mudanças em seu modo de vida. Por isso, Jesus proferiu a primeira parábola e, na sequência, disse: olha, não é inteligente pegar um vinho novo e colocar em recipientes velhos, porque senão o recipiente velho vai se romper, vai se estragar. Por que vai se estragar? Nós vamos ver a seguir. Mas deve-se colocar os vinhos ou o vinho novo em um recipiente novo, para que ambos se conservem. E Jesus reconhece ali que é difícil para as pessoas aceitarem mudanças em seu padrão de vida, em sua vida. As pessoas se acostumam com determinados hábitos, com determinadas maneiras, com determinadas formas de agir e ser, e a tendência natural do ser humano é evitar alguns modernismos. A tendência do ser humano é evitar algumas atualizações. Talvez você diga: não, mas eu sou diferente, eu gosto de coisas modernas. Tudo bem, um e outro dá lugar em sua mente a um tempo para analisar se aquilo que está chegando de novo é mais interessante ou não. Mas outros preferem continuar da maneira como sempre agiram. Existe uma ilustração, antes de entrar nos elementos da parábola em si, de uma situação em que um senhor que trabalhava em uma ferrovia estava para se aposentar e um jovem, 18 anos, iria substituí-lo. Aquele homem começou a ensinar o serviço para aquele rapaz. Pegou uma marreta, um martelo, um pouco maior que um martelo comum, e o trabalho dele era, quando o trem parasse na estação, ele rapidamente pegasse aquele martelo, aquela marretinha, e fosse batendo em cada roda do trem, roda de metal do trem. O trem para, ele bate em cada uma das rodas do trem, é o trabalho dele. Então o trem parou, ele rapidamente com aquele moço foi até lá e falou: o teu serviço, rapaz, vai ser este. Você vai pegar esse martelo e vai bater em cada uma das rodas do trem. E pronto, este é o teu serviço. O rapaz olhou para aquele senhor, já em vez de se aposentar, e perguntou: e por que eu faço isso? Aquele senhor virou-se para o rapaz e disse: meu amigo, eu faço isso há 30 anos e até hoje eu não sei. No teu primeiro dia você já quer saber? Algumas pessoas se acomodam com aquilo em que foram ensinadas, em que foram criadas, e não têm o menor desejo de saber o porquê aquilo é feito daquela maneira. Assim, é esta ilustração daquele homem que trabalhou durante toda a sua vida para aquela rede ferroviária e até o último dia não sabia por que estava fazendo daquela forma. Bem, ele deveria ter explicado para o mais novo, e com certeza o mais novo veio a descobrir, não através deste senhor, que aquilo era feito para se identificar alguma rachadura em alguma das rodas de ferro, pelo som produzido pela batida daquele martelo em cada uma das rodas. Uma roda que havia sido trincada durante a viagem emitiria um som diferente daquelas que estavam em perfeito estado. Pois é, alguns agem da mesma forma nos dias de hoje. Fazem aquilo que foram ensinados e não têm a noção do porquê estão agindo daquela maneira. Jesus disse: está errado isso. Vocês têm que saber o porquê das coisas serem de determinada maneira. Vamos prosseguir a parábola. Esta parábola da ferrovia, do aposentado
e do jovem empregado não está na Bíblia. Por favor, não vá dizer depois que eu disse que estava na Bíblia uma parábola dessa. Não está. Mas é interessante e se aplica no dia de hoje. Elementos da parábola. Vinho novo. O que é o vinho novo? É o vinho não fermentado. Aquele primeiro suco de uva que ainda não adquiriu propriedades alcoólicas ou inebriantes. Vinho novo, vinho não fermentado, o vinho que acabou de ser produzido. Ótimo, já sabe o que é vinho novo, não? Então vamos à próxima. O que é um odre? Odre é um recipiente feito da pele inteira de um animal, como o bode ou a ovelha, e é usado para guardar vinho, água ou outros líquidos. A figura mostra um odre. Os odres eram importantes, era onde se transportava líquidos. O líquido era transportado também em outros recipientes? Sim, mas o odre era bem prático. Não era de argila, não se quebrava com facilidade, por isso era preferível aos de argila. Então, o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Por quê? Com o tempo, o couro vai perdendo a capacidade de lacear-se. Ele vai perdendo a propriedade de se esticar. Então, se você coloca um vinho novo, um vinho que ainda não foi fermentado, em um odre que não tem a capacidade de acomodar o vinho e o gás que ele produz, o fermento, o dióxido de carbono que ele vai produzir, um odre velho não tem essa elasticidade. Então, se você coloca um vinho, não você guarda um suco de uva dentro de uma garrafa. Naquela época, não havia garrafas de vidro para se transportar o vinho. Então, Jesus usou um exemplo que havia na época. E se você quer entender o que Jesus quis ensinar, você tem que se transportar para aquela época. Então, pense como pensavam as pessoas daquela época. Aí vai ficar mais fácil de compreender as parábolas, os ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá. Com o passar do tempo, o couro ele não vai se lacear. Ele vai ter a tendência de permanecer mais rígido. Se um vinho novo é colocado ali, o vinho novo vai produzir dióxido de carbono. Ele vai se expandir. Se aquele couro não acompanha a expansão do líquido do produto que está dentro dele, o odre vai se romper e vai se perder aquela preciosidade que estava dentro dele. Jesus disse que o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, que suportam a pressão. Odres que suportem aquela pressão que vai ser exercida por aquele líquido e o dióxido de carbono que ele produzirá no momento que entrar em contato com aquele odre. Porque é algo natural do vinho ele se expandir, ele fermentar. Então, odres novos se expandem, odres velhos, sem flexibilidade, se arrebentam com a pressão. Ficou claro isso? Se ficou, prossigamos. Vamos falar sobre inovações. Estamos falando sobre vinho novo, odres novos, que o vinho novo é melhor que o vinho velho. Vamos ver um pouco sobre algumas novidades, agora não da época de Jesus, mas dos nossos dias. Vamos brincar de o que é o que é? Alguém sabe o que é isso?
À nossa esquerda, nós temos um disquete, um flop. Para que serve isso? Calma que eu já falo. Ao centro, já temos um disquete, 1.44 megas de capacidade de armazenamento cada um. Exatamente. Mais à direita, um zip para um iOmega Drive. Sim, são dispositivos para armazenamento de dados. Talvez você me diga, eu não conheço esses dispositivos. Sim, eles vieram um pouco depois da fita magnética. Fita magnética é uma coisa que depois você pode procurar e ver. Eu não coloquei aqui porque a lista seria um tanto extensa, mas coloquei mais alguns que talvez sejam do teu conhecimento. CD. Você sabe o que é um CD? À direita temos um pendrive, um meio mais moderno de armazenamento de dados. Sim, dados de computadores. Talvez você fale tudo isso que eu acabei de apresentar já está ultrapassado. A moda agora é a nuvem. Nuvem é um local onde as informações ficam armazenadas. Imagine então que lá atrás as informações eram armazenadas em, vamos voltar um pouquinho no tempo, cartões perfurados. Quem é da época levanta a mão? Ninguém. Mas eu sei que muita gente sabe e até trabalhou perfurando cartões para alimentar um sistema computacional bem antigo. Depois vieram as fitas magnéticas, os disquetes, tinham uns grandes. Na ET tinha um computador da marca Cobra que aceitava uns disquetes que eram deste tamanho. Depois, uma inovação, um disquete menor, um flopzinho menor. Depois, um menor ainda. Depois, um zip drive. Depois inventaram um CD, depois o pendrive, e agora os dados são armazenados em uma nuvem. E o que eu quero dizer com tudo isso não é aula de informática. Eu quero dizer que algumas pessoas têm a tendência de querer continuar no passado e não aceitar novidade. Acontece que o passado passa. É algo óbvio, mas não para muitas pessoas. Muitas pessoas se recusam a abraçar algo por aquilo ser novo. O que é novo muitas vezes causa medo em algumas pessoas. Sim, imagine quando um computador chegou em uma empresa de contabilidade em que os contadores, os assistentes, utilizavam máquinas de calcular. Eles olharam aquilo com estranheza e pelo fato deles não conhecerem, melhor dizendo, o funcionamento daquilo, muitos, e talvez você conheça muitos, que tenham até lutado contra a implantação de sistemas de computadores em suas empresas. Embora o computador fosse trazer um benefício, lutava-se contra. Por quê? Tinham medo de perder o emprego que tinham. Ao invés de procurarem se adaptar à nova tecnologia, insistiam em continuar da mesma forma. Você acha que todas as pessoas acreditaram que uma calculadora, um aparelhozinho pequenininho, tinha capacidade de fazer contas, de fazer operações, de soma e subtração, multiplicação e divisão, logo que receberam uma calculadora pela primeira vez? Não. As pessoas que tiveram contato pela primeira vez com uma calculadora não a abraçaram de qualquer forma aqueles cálculos apresentados pela calculadora. Eles analisaram a calculadora, fizeram testes, mas no papel eles
foram checar se aquele aparelho estava fazendo exatamente aquilo que se propunha a fazer. Com os computadores, foi da mesma época. O computador apresentava um cálculo em uma planilha, mas as pessoas que não estavam acostumadas com o uso da tecnologia pegavam uma calculadora para verificar se o computador tinha feito a conta certa, se ele estava apresentando o resultado ou o produto daquela operação da maneira correta. Interessante, não? Quando nós nos deparamos com alguma coisa nova, a nossa tendência, a princípio, é desconfiar. E assim eram aqueles que estavam à mesa ali com Jesus, vendo comer com aquele homem e também com outros pecadores naquele momento. Acharam bastante estranho aquilo, olharam com reservas, achando que aquilo não era alguma coisa correta a se fazer, não era a melhor opção. Eles estavam presos a um sistema religioso antigo, no qual eles tinham sido criados. Eles não estavam ali com a cabeça preparada, eles não estavam, utilizando uma expressão até, com a mente aberta, sequer para analisar as palavras que Jesus estava dizendo. Eles estavam se apegando a um sistema de valores que Jesus veio mostrar que estava ultrapassado. Mas, prosseguindo em relação a coisas novas, a modernidades, alguém sabe o que é isso? Esse é fácil. É um forno a lenha. À esquerda, um forno a lenha. À direita, um senhor forno a lenha, em uma cozinha moderna. O forno a lenha é algo já ultrapassado. Sim, é ultrapassado. Mas funciona. Eu não disse que não funcionava. Em relação ao forno, não funciona. O forno a lenha é melhor que o forno a gás ou o forno elétrico? Para muita gente é. Tá. E por que não usa? Você tem um forno a lenha na cozinha da tua casa? Eu sei que algumas pessoas, onde esta aula vai chegar, para quem esta aula, na verdade, vai chegar, possui forno a lenha em sua casa. Mas nas casas mais modernas, o forno não é mais a lenha, a não ser em uma casa como esta, do exemplo que nós demos aqui e cuja imagem eu trago novamente. É uma casa, esta, cuja cozinha está aqui à direita, de um padrão um tanto diferenciado. Gostaria eu de ter uma cozinha com este luxo, mas não tenho. O que eu quero dizer é que, com o passar do tempo, algumas coisas mudam, algumas coisas melhoram. E existe uma tendência em não se abraçar o que é novo de imediato. Mas o que é novo, muitas vezes, substitui o que é velho. Não estou tirando o valor daquilo que é velho durante o tempo em que aquilo que era velho não era velho. Aquilo era algo novo. Para quem cozinhava em uma panela, sobre gravetos, em uma estrutura feita de tijolos, o forno a lenha foi um avanço. Depois, o forno elétrico foi um avanço, ou o forno a gás, o forno elétrico foi um avanço. E nós, analisando as opções, não ficamos com o forno a lenha em nossas casas, porque havia algo melhor, que trazia mais vantagens que algo que nós já possuímos. Agora, vamos a uma aplicação. Antes disso, não, vamos falar depois. Imagine Jesus pregando para os líderes religiosos que Jesus destruiria o templo e o reergueria em 3 dias.
não feito por mãos de homens. Imagine Jesus, em um determinado momento, dizendo para os líderes religiosos, aqueles que faziam uso do templo para recolher impostos, que muitos ganharam muito dinheiro ali com os impostos que eram recolhidos no templo. Sim, havia um imposto que tinha que ser pago ao templo. Não tem nada a ver com oferta e dízimo, era imposto mesmo, era taxado. Jesus disse para aquelas pessoas que o ouviam, dentre eles muitos que tiravam proveito dos impostos que eram pagos no templo, que Jesus destruiria o templo e faria outro, não feito por mãos de homens. Jesus estava falando, na verdade, que o corpo dele é que seria reerguido. O templo de Deus, ao qual Jesus se referia, era o seu corpo. Mas os fariseus entenderam, os religiosos ali entenderam que Jesus não estava falando de uma maneira figurada, mas falando de uma maneira literal, e se assustaram. Se assustaram porque Jesus estava pregando algo novo. Jesus ia destruir o templo, mas eles sempre viveram ali, sempre desfrutaram daquilo que o templo oferecia. Aquilo era inconcebível para algumas pessoas, além de ser uma impossibilidade. Taxaram Jesus de mentiroso, porque em 46 anos o templo foi destruído. E Jesus o reergueria em 3 dias? Absurdo. De qualquer maneira, a destruição do templo ia contra os valores que eles tinham. E Jesus falou: derrube isso daí. Em 3 dias vocês terão algo melhor que isso. Vocês fizeram em 46 anos? Eu faço em 3. Não. Eles nem quiseram saber o que era isso. Perderam a oportunidade de conhecer a ressurreição de Jesus. Ou seja, perderam a oportunidade de serem ensinados acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Eles estavam com a cabeça tão presa em costumes antigos, em tradições, que deixaram passar a oportunidade de conhecer coisas espirituais trazidas pelo Filho de Deus à humanidade. É triste ver pessoas que não estão dispostas sequer a dialogar sobre algo novo. Não, eu não quero, a minha vida é desse jeito, sempre foi assim, eu não pretendo mudar. Tá bem, tá bem. Você não pretende mudar? Já andou a cavalo? Teus avós com certeza andaram a cavalo. Não, eu vou continuar desse jeito porque eu faço assim. E por que você faz assim? Porque meu pai fazia assim. E por que teu pai fazia assim? Porque meu avô fazia assim. Eu vivo desse jeito porque todo mundo na minha família é assim. Você está se assemelhando ao senhor que ia se aposentar na empresa ferroviária. Continua repetindo algo sem saber por que está repetindo. Você está perdendo a oportunidade de conhecer algo novo. Mas voltemos lá. Teu avô andava a cavalo, teu pai talvez tenha andado a cavalo. Por que você não anda a cavalo? Não, porque carro é melhor. O carro, a princípio, não era algo melhor para aqueles que tinham cavalo. O carro oferecia inúmeras desvantagens em relação ao cavalo. Mas, aos poucos, nas grandes cidades, pelo menos, o automóvel se mostrou um meio mais eficiente de deslocamento de pessoas. Vemos poucas pessoas andando a cavalo. Agora vamos prosseguir ainda com mais um exemplo, mais uma aplicação ali na época de Jesus, antes de trazermos para os dias de hoje. Imagine Jesus pregando para os comerciantes que ele acabaria com o sistema de sacrifício de animais. Jesus, naquela época, disse que os sacrifícios cessariam. Olha só, o que está escrito em Hebreus capítulo 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Jesus se ofereceu uma vez para não precisar morrer outras vezes. Sim, veja o que diz ainda o livro de Hebreus.
E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, se referindo a Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, ou seja, sua vida ali na cruz, Jesus está assentado para sempre à destra, à mão direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado, por escabelo de seus pés. Hebreus capítulo 10, versículos do 11 ao 13. Jesus vem como o último sacrifício a ser oferecido. Você imaginou como isso foi recebido pelas pessoas que ganhavam dinheiro vendendo animais para serem sacrificados do templo, que era o sistema estabelecido no Antigo Testamento? Jesus chega e diz: vocês não vão mais precisar comprar e vender animais. Eu vou dar a minha vida no lugar deles e assim, como sacrifício perfeito, eu cesso com o comércio de animais. Você acha que isso foi bem visto aos olhos daquele, aos ouvidos daquele que ouviram estas palavras? Não foi. Eles viram em Jesus a perda do sistema de vida que eles tinham. Ou eles se adaptavam ao novo modelo que Jesus vinha trazer, ou então eles teriam muitas dificuldades na vida em insistir e até lutar contra aquilo que Jesus veio ensinar, caso eles quisessem manter o estilo de vida deles. Muitas pessoas são assim, lutam contra aquilo que Jesus veio ensinar, para manter os seus caprichos, para manter a sua maneira de vida. Não estão abertos àquilo que Jesus trouxe para eles. Sequer têm o trabalho de examinar. São aquelas pessoas que olham para a calculadora, que olharam para uma calculadora na primeira vez e falou: eu não vou confiar nesse pedaço de plástico, pedaço de metal, para fazer aquilo que eu sei como tem que ser feito. Sequer tiveram a curiosidade de verificar que a calculadora os ajudaria em muita coisa. Tudo bem que, a princípio, tivesse uma certa desconfiança. Isso é natural. E Jesus, ao final da parábola, ele diz isso. Ele diz o seguinte, carinhosamente: eu sei que todos aqueles que experimentaram durante toda a vida um certo vinho, produzido de uma determinada forma, um vinho velho, um vinho envelhecido de determinada maneira, não está disposto a receber algo novo, porque ele diz: quer saber? O vinho velho é melhor. Aquilo que eu faço é melhor. Eu me recuso a aceitar esse tipo de coisa essa modernidade que vem chegando. Jesus falou: eu sei, todo mundo tem uma vida e quando se acostuma com aquela maneira de viver, acha que aquela maneira é a melhor de todas. Por isso diz: não, o vinho novo não. Eu prefiro o vinho velho. Jesus disse aqui que reconhecia a tendência natural do homem de não aceitar coisas novas. Ele entende isso. Mas ele não entende o porquê da recusa de examinar aquilo que é novo. Jesus não entende porque uma pessoa se recusa a usar uma calculadora, a conhecer como que funciona uma calculadora, insistindo em fazer as contas na ponta do lápis. Jesus quer que você examine aquilo que ele veio te trazer. Verifique se está de acordo com a lógica. Prosseguindo, já caminhando em direção ao final. Imagine Jesus pregando para os levitas, os sacerdotes, dizendo que todos poderiam se aproximar de Deus onde estivesse. Jesus disse: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. As pessoas, para falarem com Deus, não tinham que sair correndo até os sacerdotes, até os levitas. Não precisavam mais sair correndo até o templo, porque Jesus estava trazendo um novo ensinamento, de que todos teriam acesso ao Pai diretamente.
não dependeriam de homens para se chegarem a Deus. Jesus Cristo veio abrir uma parede que nos separava de Deus. Jesus é a porta. Através dela, nós temos acesso direto a Deus. Você acha que isso foi recebido com bons olhos pelos religiosos da época? De jeito nenhum. As pessoas exigiam que os líderes religiosos exigiam que os religiosos se mantivessem da mesma forma que haviam sido ensinados. O que Jesus veio trazer, embora novo, era algo ameaçador, era algo assustador, aterrorizador para a elite religiosa da época. Na verdade, a graça de Jesus é um desaforo, é uma verdadeira afronta para alguns. Por que eu digo isso? Olha esta imagem, esta figura. Observaram? Antes, eu quero fazer um comentário. Esta cena mostra... Vou voltar à cena. Esta cena mostra a figura de uma crucificação, por óbvio, representa a crucificação de Jesus, ao lado dos dois salteadores, ao centro, e ao lado de cada um. Durante a noite, nós vemos uma estrela ali e a imagem sugere que tenha sido feita à noite. Que triste, passar a noite ali na cruz. Você acha que foi triste essa cena? À noite, aqueles corpos expostos durante o frio ali, algo desumano, não é? Só que Jesus não ficou durante a noite na cruz e nem aqueles ladrões. Se você foi induzido a acreditar que Jesus teve o seu corpo pendurado na cruz e que o corpo ficou ali durante a noite, você está equivocado e você não está lendo a Bíblia como deveria. Você deveria ter discernimento, deveria ter conhecimento suficiente, se você lesse a Bíblia, para saber que não aconteceu da maneira como este artista relatou nessa figura. Da mesma maneira, quando você assiste um filme, uma produção cinematográfica ou televisiva, quando você assiste isso, você tem que ter um conhecimento bíblico para poder identificar se aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Não vá aceitando tudo aquilo que te colocam à vista. Seja inteligente. Procure conhecer pela palavra de Deus. E evite comentários sobre aquilo que você assistir na televisão e não tiver certeza que a Bíblia está de acordo com aquilo, ou que aquilo esteja de acordo com a Bíblia. Tudo bem? Não se deixe levar por aquilo que as pessoas querem que você pense. Examine. Mas vamos lá. Eu disse aqui que a graça é um desaforo para alguns. A graça é um desaforo para alguns. É uma afronta, é uma ofensa. Por quê? Muitas vezes a pessoa se esforça a vida toda para ter uma vida correta. Não mata, não rouba, não se prostitui, aquilo tudo que nós já sabemos que as pessoas dizem. Eu não bebo, não fumo, não jogo, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquele outro. E de repente, um pecador, um depravado, um homicida, um estuprador, um assaltante de banco, resolve se arrepender dos seus pecados e Jesus o perdoa? Espera aí. Muitas pessoas religiosas da época de Jesus se achavam melhores que as outras e não receberam o perdão. Jesus disse: aqueles que se acham bons demais não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes, aqueles que se reconhecem doentes. O perdão que Jesus deu àquele ladrão na cruz foi um tapa na cara de algumas pessoas religiosas que se achavam merecedoras porque faziam algumas coisas corretas. Foi um absurdo para muitas pessoas ouvirem que Jesus perdoou aquele ladrão
e que naquele mesmo dia aquele ladrão estaria com Cristo no paraíso. Então a graça de Deus, o perdão de Deus, o novo que Jesus veio trazer é algo assustador e escandaloso para muita gente. Algumas pessoas não aceitam que Jesus perdoe os pecadores. Acham que aqueles pecadores são pessoas muito piores do que você. Na verdade, até foram muito piores que você. Fizeram coisas horríveis, detestáveis, reprováveis diante de Deus e dos homens. Mas quando eles se arrependeram, eles receberam o perdão de Deus. O perdão que eu recebi e o perdão que você pode receber. O vinho velho é o sistema de conceitos ultrapassados. O vinho novo é a novidade de vida. Odres velhos são pessoas não dispostas a sequer analisar o que há de novo, que não querem se atualizar. Odres novos, pessoas dispostas a analisar o que há de novo, que querem se atualizar. Você é uma pessoa que se compara a um odre velho ou odre novo? E, finalizando, Jesus veio trazer algo novo para substituir o que era imperfeito. Infelizmente, muitos, por questões pessoais, preferem não aderir a novidades. Muitos preferem nem saber por que estão fazendo, por que agem da maneira como fazem as coisas. E isto é errado. Não devemos recusar o vinho novo, a vida nova que Jesus nos oferece. Sim, faltou um S ali, eu sei. Foi um lapso e eu corrijo na próxima aula, tudo bem? Ninguém é perfeito. Jesus sabe que muitos se apegam a coisas velhas, mas devemos estar dispostos, devemos estar prontos para analisar, pelo menos, e aceitar coisas novas e melhores. Jesus tem coisas novas para cada um de nós. E se nós não dermos uma oportunidade, não a Jesus, mas a nós mesmos, de conhecermos aquilo que Jesus nos traz, estaremos perdendo coisas boas. Muitos se prendem a tradições milenares e deixam de experimentar a vida nova que Cristo tem para todos os que estiverem dispostos a conhecê-lo. Você se apega a tradições e se recusa a conhecer os ensinamentos de Jesus? Ou é algo assustador o que Jesus traz? O perdão de Jesus te assusta? É claro que assusta, porque eu procurei fazer as coisas certas a vida toda e agora Jesus vem dizendo que se eu tivesse feito tudo errado e me arrependesse, eu seria salvo? Sim, desde que tivesse tempo para isso. Ficou claro isso? Vamos concluir com este versículo. A salvação pela fé é algo novo para muitos. Que seja algo para você também. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu quero te dizer que a salvação é pela fé, não é por aquilo que você pratica em uma ou outra religião. O que te abre as portas para a salvação, o que te coloca no reino celestial, é a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é obtida desta forma, reconhecendo-o como Senhor de sua vida e não o negando, bem desta forma. Mas isto é novo, é assustador. E se todo mundo souber disso? Sim, os criminosos que souberem disso e se arrependerem serão salvos. Tanto quanto você, que não é um criminoso, que tem se esforçado para fazer as coisas corretas, desde que cumpra aquilo que Jesus disse. Declare-o como Senhor e creia que Deus o ressuscitou dos mortos. Fazendo isso, você será salvo e todos aqueles que assim o fizerem, independente do passado que tiveram. Tudo bem? É assim que funciona. Seja um odre novo. Analise a verdade, analise as palavras de Jesus. Dê uma oportunidade, não é nem para Jesus, como eu já disse, mas para você mesmo,
de conhecer a vida nova que Jesus tem a oferecer para todos aqueles que o abraçam. É o que tínhamos para hoje. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.